boas-vindas a todos que estão nos acompanhando aqui no quinto episódio da websérie Gestor Educacional 5.0. É o segundo episódio destinado à educação básica, da nossa websérie, que é organizada pela Dream Shaper, com o apoio da BED, da Letros, da Farias Brito Ideias, com o patrocínio da Blackboard Brasil. Então, é um prazer ter todos vocês aqui nessa tarde. Iremos discutir um pouquinho sobre o novo ensino médio. Temos algumas questões bem pertinentes desse tema, e aqui a gente sente muito à vontade, a gente sempre fala muito disso para vocês, o quão à vontade a gente fica com os nossos participantes, com vocês aí nos acompanhando, mas hoje em especial, porque aqui a gente está mesmo na sala de casa, conversando sobre temas que já há muito tempo nós estamos aqui refletindo, construindo coisas em conjunto com esse time. Então vai ser um prazer aqui ter essas pessoas contribuindo hoje no nosso quinto episódio da websérie Gestor Educacional 5.0. É de costume, a gente pedir para vocês irem participando no chat, irem ali trazendo questionamentos, perguntas. Eu já até pedi para as pessoas aqui que estão nos acompanhando nesse aquecimento, que já fossem se apresentando, comentando um pouco onde estavam, em que local estavam nos acompanhando, que a ideia é exatamente essa, ser um bate-papo, ser algo extremamente leve ali, participação muito grande de vocês, então já peço o apoio de todos que estão acompanhando a gente aqui ao vivo, que coloquem os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas contribuições, e assim a gente vai enriquecendo muito esse nosso bate-papo de um tema tão pertinente como é o de hoje. Então a ideia é que a gente traga depois, num determinado momento, esses questionamentos, essas contribuições para dentro da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui com os participantes de hoje. Então a gente conta com a participação de vocês em relação a isso. Mas antes de já apresentar os nossos participantes, a gente entrar de fato no tema da nossa websérie de hoje, eu queria comentar um pouquinho sobre a Dream Shaper, primeiro me apresentar, sou o Felipe Rodrigues, gerente de operações da Dream Shaper. A Dream Shaper, que é uma ferramenta especializada em aprendizagem baseada em projetos, que vem ajudando as escolas com a implementação de metodologias ativas, aliadas a essas questões de sistematizações de desenvolvimento de projeto, questões do novo ensino médio, que é o tema de hoje, a gente traz muito dessas questões. E essa mesma apresentação que eu fiz no episódio passado gerou muito aí da curiosidade dos nossos coordenadores que estavam nos acompanhando, os coordenadores que assistiram já pelo YouTube, que já está no ar o nosso episódio anterior. Peço já para vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube e acompanharem a playlist tanto dessa websérie do Gestor Educacional 5.0 como a anterior, do Educador 5.0, que realizamos já também. E gerou uma curiosidade muito grande, muitas dúvidas dos coordenadores, dos gestores, de até alguns professores, referente a essas questões do novo ensino médio. Quando a gente comentou, a gente ajuda as escolas a implementarem, a trazerem já para dentro das instituições essas mudanças, essas questões do novo ensino médio, gerou uma curiosidade muito grande. A gente teve uma procura muito grande sobre esse tema, porque ainda é um tema pouco explorado, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre essa questão. E por conta disso, para facilitar essa comunicação, essa troca, esse entendimento, gostaria de inaugurar aqui hoje com vocês, ao vivo, um ambiente que a gente criou dentro do nosso site, dreamshaper.com. Eu vou colocar daqui a pouquinho o link aqui para vocês acessarem diretamente esse momento, que a gente fala especificamente do novo ensino médio. A gente traz ali os passos, as questões que a gente traz para dentro das instituições, como é que a gente facilita esses processos, como é que a gente aplica esses processos do novo ensino médio dentro das instituições.
Então, daqui a pouquinho eu vou colocar o chat aqui para vocês. Vocês já vão ter acesso diretamente a esse material. A gente criou ele exatamente para facilitar essa troca, essa conversa, né, esse alinhamento dessas questões, que a gente teve uma procura muito grande, principalmente depois de a gente ter conversado um pouco na live da semana passada sobre esses pontos. Tá? E também queria deixar aqui um formulário que a gente criou exatamente para vocês conseguirem contar um pouco para a gente como é que está sendo essa experiência, como é que está sendo refletido, conversado internamente nas instituições de vocês, essa questão do ensino médio. Tá? Então, eu vou deixar também aqui um outro link, um formulário para vocês. E a gente quer que vocês contem para a gente um pouquinho como é que está sendo essa experiência, como é que está sendo essa reflexão que vocês estão fazendo sobre o ensino médio, né? Até para a gente trocar como é que a gente pode ajudar vocês nesse processo. Então, é mesmo para vocês compartilharem com os amigos gestores, com os diretores que vocês conhecem, da instituição de vocês, de instituições colegas. Então, a ideia é que vocês compartilhem esses links exatamente que vão ajudar muito essas pessoas nesse momento. Tá? Então, a gente criou esse mecanismo, né, de facilitar essa conversa, de apresentar essas propostas exatamente para a gente conseguir passar essa mensagem para um número maior de pessoas, que a gente teve uma procura muito grande, né? Então a gente criou um conteúdo específico para isso. Mas aí, daqui a pouquinho eu já passo para vocês os links direitinho aqui no chat, tá? Se o pessoal já não estiver passando aí para vocês, ok? Então, aqui já fico esse ponto de atenção para vocês irem lá no nosso site, né, acessarem lá o formulário também, para a gente ir enriquecendo essa nossa conversa, enriquecendo essas contribuições do lado de vocês também, tá bom? Então, já fica aí a dica para vocês acessarem. E vamos então, né, começar com o nosso episódio de hoje, né, o 5º episódio da websérie Gestor Educacional 5.0, né, o novo ensino médio, do projeto de vida aos itinerários formativos, quais os desafios e oportunidades que temos. Então, a ideia é a gente conversar bastante sobre esse tema hoje. E para conversar sobre esse tema, com muita felicidade que eu anuncio aqui, né, vocês já sabem, os nossos convidados, Denis Drago, da L Drago Inteligência Educacional, e o João Borges, o nosso CEO, né, CEO da Dream Shaper, estarão aqui conversando um pouquinho sobre essas questões. Infelizmente, a Renata não poderá estar aqui conosco hoje, né, então ela estava super confirmada aqui, ela ia ter uma participação gigantesca, ela conhece muito sobre esse tema também, mas por questões familiares ela infelizmente não vai poder estar aqui hoje com a gente, mas já fica aqui meu abraço para a Renata, minhas felicitações, que dê tudo certo lá com essas questões familiares dela, a gente está torcendo muito aqui para dê tudo certo. Tá? Então, começando aqui, gostaria de chamar o Denis para se apresentar um pouquinho e conversar, né? Quais os desafios e oportunidades que temos no ensino, no novo ensino médio, né? Para a gente já iniciar a discussão, o nosso bate-papo de hoje. Tudo bem, Denis? Tudo bem, Felipe? Como é que estão as coisas? Aqui tá tudo tranquilo, a não ser a preocupação com o novo ensino médio, que eu acho que é uma preocupação de uma porção de escolas, uma porção de coordenadores e professores também. Como a gente vai tocar esse desafio do novo ensino médio. É realmente um desafio, mas eu fico muito feliz da gente ter, como país, a gente ter tido a coragem de fazer uma mudança numa legislação de ensino médio tão ousada quanto essa mudança que a gente está fazendo. Então, nós temos algumas implementações para poder fazer pela frente, temos muito aprendizado, a gente precisa aprender muito ainda, todo mundo, a gente precisa entender a reação e também dentro dessa mudança, porque não é uma mudança só educacional, é uma mudança cultural também, de trabalho dentro das escolas, e a gente está aqui pronto para poder conversar e contar muito com a participação, né, Felipe? Se o pessoal puder ir num bate-papo no chat, fazer suas perguntas, dúvidas, ou o que mais aflige, sempre ajuda a gente a parar para pensar no que a gente vai falar aqui também. Quero agradecer o convite da Dream Shaper em participar dessa série de webinários, eu fico muito feliz
e podem contar comigo que aqui a gente vai começando a responder o que a gente puder responder. Ótimo, legal. Então, tá dado o reforço aí para vocês participarem, contribuírem aqui com esse bate-papo nosso. E queria que você trouxesse mesmo, Denis, essa questão, né, de quais os desafios, né, porque a importância, como você já citou, do nosso país ter tomado essa decisão, ter dado esse passo, né, com essa questão do novo ensino médio. Legal. Quando a gente para pensar no ensino médio da forma com que ele vinha sendo trabalhado nos últimos 30 anos, pelo menos no Brasil, a gente consegue entender que o único objetivo parecia ser do ensino médio era soltar os alunos para uma prova avaliatória no final, uma prova que chancelasse esse ensino médio. Um vestibular, depois virou um Enem, e aí em algumas regiões do Brasil virou um misto entre vestibular e Enem. Quer dizer, a gente passou a desenvolver o ensino médio para isso. Algumas instituições de ensino desenvolvendo o ensino médio para alguma outra questão de acesso ao ensino técnico que funciona integrado ao ensino médio, mas também pode funcionar separado do ensino médio, num pós-ensino médio, digamos assim, né? Eu estou usando termos não pedagógicos para poder ficar de fácil compreensão. Bom, o ensino superior ele se tornou uma realidade muito forte para a gente, principalmente com a democratização de acesso ao ensino superior privado. O ensino superior privado cresceu demais nos últimos 20 anos. As mensalidades das universidades privadas caíram muito, permitiu que praticamente todos pudessem fazer acesso ao ensino superior se pudessem pagar, porque nós temos opções de faculdades com custos baixos e custos altos. Mesmo assim, as faculdades de melhor expressão ou de melhor representatividade sempre foram as públicas ou as particulares mais caras com um acesso mais difícil. E para essas faculdades, as escolas passaram os últimos 40 anos, pelo menos, desenvolvendo suas ações educacionais baseadas no que eu fortemente chamo de adestramento. Eu preciso fazer com que aquele aluno reproduza conteúdos trabalhados pelo professor para que ele esteja apto e pronto a fazer uma prova. Bom, esse novo ensino médio ele entrega um outro desafio, porque ele entrega uma possibilidade múltipla de ação desse aluno. E essa multiplicidade é algo muito difícil de você fazer, porque nós estamos acostumados, dentro do nosso modelo educacional, a colocar todos os alunos juntos dentro de uma sala e todo mundo caminhar juntinho, um atrás do outro, dentro dos conteúdos. O que a legislação diz agora, principalmente conectada no ensino médio, é que os alunos vão poder construir os seus próprios itinerários. Se eles vão precisar construir seus próprios itinerários, eles vão poder estudar aquilo que eles desejam, ou tematizado da forma que eles desejam. A legislação é muito clara com relação a isso. A BNCC do ensino médio e toda a legislação que está em volta da BNCC do ensino médio é muito clara com relação ao processo de escolha, o processo de escolha do aluno. E ela é muito clara nessa forma de explicação, né, de que o ensino médio não é um espaço para que a gente entenda conteúdos, somente conteúdos novos. Ele é um espaço para a gente dar a última volta na espiral de conhecimento que a gente vem tratando desde o início do ensino fundamental. Então, é óbvio que é uma apresentação de conteúdos novos, isso é claro que isso tem que ser resguardado, mas o principal ponto é a forma com que esses conteúdos novos são apresentados. Há uma conexão muito clara na contextualização, uma conexão muito clara na utilização imediata desses conteúdos. Só que, ao mesmo tempo que a legislação fala isso, a legislação ainda não mudou o processo de avaliação do ensino superior. Então, a gente ainda nós ainda estamos dentro desse processo em que eu tenho uma mudança de legislação que indica a maneira com que esse aluno precisa sair, mas eu não tenho uma mudança no processo de avaliação do outro lado. Não está claro isso. A última questão sobre essa mudança do acesso ao ensino superior é que ele será feito de forma seriada. Assim como é desenvolvido o PAES, que é o Programa de Acesso ao Ensino Superior, desenvolvido lá no Distrito Federal. Se não me engano, em Londrina também tem um programa de acesso ao ensino superior, que também é desenvolvido de forma seriada. Mas, mesmo de forma seriada, em pouquíssimos lugares do Brasil,
existe ainda um problema de se entender o que será trabalhado dentro desse seriado, o que será cobrado em cima disso. Então, a gente ainda está, Felipe, dentro de uma espécie de um hiato dentro da ação da gente do ensino médio. A gente tem uma forma de cobrança de ação por um lado, mas a gente não tem a mudança de avaliação pelo outro. Então, as escolas vão ter que ser muito inteligentes na hora de aplicar esse novo ensino médio para poder não desagradar um lado e nem desagradar o outro. Um lado eu chamo de legislação, do outro lado eu chamo de interesse do aluno e da família. Legal, legal. E dessa briga, né, digamos assim, desses dois lados, Denis, a gente tem muito essa questão que você citou, né, do aluno poder escolher os seus itinerários, ele escolher qual é o caminho que ele vai trilhar dentro dessa formação. A gente vê ainda que as instituições como um todo têm muita dúvida de como é que isso vai ser desenvolvido, como é que elas podem aplicar essa questão, que tipo de processos e mecanismos que elas podem utilizar para, de fato, desenvolver, para, de fato, oferecer esses itinerários formativos, né, para os vossos alunos. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão específica, né? O que seria essa Legal. questão dos itinerários formativos, né? Como é que o projeto de vida aqui está tomando um foco muito grande nesse também processo, articulado com esse itinerário formativo? A gente sente ainda que as instituições têm grandes dúvidas dentro dessas relações, dessas duas questões pertinentes. Legal, então vamos trocar então nesse assunto para dentro da prática, né? Vamos sair aqui um pouco desse campo dessa fala inicial e entrar na prática. O que a legislação muda dentro do ensino médio? Acho que o primeiro ponto, claro, é uma questão da utilização da carga horária. A legislação passa a apontar que as escolas precisarão aplicar o seu conteúdo, quer dizer, segundo a legislação, o desenvolvimento das habilidades, né, que é feito com base no conteúdo e a ação em cima do conteúdo, de duas formas. Na formação geral básica. A formação geral básica aqui está contido todo o conteúdo e todas as habilidades básicas, essenciais e necessárias para todos os alunos. Ponto. Do outro lado, os itinerários formativos. Aqui o aluno pode escolher. Aqui na formação geral básica, o aluno não pode escolher. Aqui é uma determinação do mínimo necessário para que todo mundo aprenda. Se a gente for lá dentro do conteúdo do ensino médio, a gente vai entender que aqui na formação geral básica está a base da física, está a base da química, está a base daquela última voltinha que a gente faz na geografia, o trabalho da geografia econômica, o trabalho nomeando disciplinas para poder ficar um pouco mais fácil, porque a LDB também separa isso em áreas de conhecimento, né? A gente está entendendo aqui aqueles conteúdos que você trabalha dentro do ensino médio, que são os conteúdos básicos do trabalho, essenciais para todos. O que sobra daqui? Só que isso daqui, desse lado, há uma exigência de se trabalhar 1.800 horas ao longo de todo o ensino médio. E o que a legislação diz é que são, no máximo, 1.800 horas. Então, ninguém pode dar 1.801 horas da formação geral básica. O conteúdo básico tem que estar aqui dentro, cabendo em 1.800 horas ao longo dos 3 anos do ensino médio. Do outro lado, que é o itinerário formativo, são os itinerários formativos, como são chamados, eles têm uma carga horária mínima de 1.200 horas. No mínimo. Então, aqui eu posso extrapolar para quanto eu quiser de horário. Posso ter 2, 3, 4, 5 mil horas de carga horária desse lado. Tá? Com no mínimo 1.200 horas. Então, portanto, se a gente analisar hoje o ensino médio de uma escola, a gente vai conseguir entender claramente que uma escola comum, privada comum, ela trabalha tranquilamente com o seu aluno ao longo de todo o ensino médio 4.200 horas, 4.000 horas relógio, não são horas e 50 minutos, não são horas relógio. Como é que ela vai resumir isso tudo a 1.800 horas? Fica muito complicado para a escola fazer isso. Ela não vai conseguir condensar isso, ela vai ter que vazar para o itinerário formativo, é claro. Então, na prática, se a gente fosse observar, é como se eu estivesse trabalhando de um lado o essencial para esse meu aluno, e do outro lado, o espaço de contextualização desses conteúdos essenciais na realidade que esse aluno quer enxergar. Então, aqui,
eu dou uma aula na lousa de física mecânica. Aqui eu aplico a física mecânica no dia a dia e faço com que o aluno resolva problemas, que esse aluno se desenvolva, que o aluno faça questionamentos, que o aluno experimente a física mecânica. Óbvio que eu estou tratando aqui de uma forma simplória, né, Felipe? Para que a gente possa deixar claro e separado muito claro que um lado a gente pode trabalhar de forma mais teórica, do outro lado, o que a legislação entende, o que a legislação diz, é que a gente precisa trabalhar com alguns outros elementos que não só a forma teórica dentro da sala de aula. Você falou bastante sobre essa questão do itinerário de vida. O que mais diz a legislação? Como é que eu posso apoiar o que o aluno vai estudar dentro dos itinerários formativos? A forma com que a legislação diz o aluno precisa desenvolver um projeto de vida. E a partir desse projeto de vida, ele precisa ter a escolha para poder entender quais são os programas que ele vai desenvolver para desenvolver e formar o seu itinerário formativo. E aí começa uma confusão, porque pela primeira vez, o itinerário formativo não é o itinerário formativo, né? O processo, o encadeamento lógico do desenvolvimento de todo o processo educacional do aluno, ele não é de responsabilidade única da escola. Até então, a escola era como um trem. Os alunos entravam e você segue o trem até o final. Se você for rápido demais dentro desse seu trem, você pula para uma outra escola que tem um trem que caminha mais rápido. E aí você vai para uma escola que, nos termos populares, né, uma escola mais difícil, uma escola mais forte. Se eu estou dentro de um trem, que é uma escola, em que eu não acompanho o ritmo dela, quer dizer, eu vou ficando para trás do trem, eu troco para uma escola mais fraca, uma escola um pouco menos, que cobre menos. Quer dizer, eu mudo a velocidade do trem, mas está todo mundo dentro de trem. Pela primeira vez, o que a gente passa a entender é que não há mais um trem no ensino médio. Há uma necessidade de desenvolvimento de programas no itinerário formativo que respeitem o desejo do aluno. E esse desejo do aluno precisa ser descoberto pelo seu projeto de vida. Como é que eu sei o que eu vou oferecer de disciplinas, ou de eletivas, ou de projetos, ou de clubes, ou de ações educacionais para esses alunos, se eu não escuto deles o que eles querem? Então a escola vai precisar aprender a fazer isso. Ela vai separar de um lado, e ela precisa separar de um lado o que é a formação geral básica, mas está tudo escrito na legislação. Todas as habilidades estão lá descritas. O Ministério da Educação tem todos os documentos para você fazer o download. Está tudo aqui dentro, sem problema nenhum. Só que aqui ocupa 1.800 horas. E desse outro lado daqui, que é o itinerário formativo, que tem no mínimo 1.200 horas, tem que obedecer a necessidade ou o desejo do aluno. E aqui entra o principal problema da gente dentro desse desenvolvimento. O que nós estamos vendo agora, Felipe, uma série de instituições de ensino passando a ofertar um novo ensino médio para o aluno a partir de eletivas. E aí a escola desenvolveu 3, 4, 5, 6 eletivas, não importa quantas, passou a oferecer para os alunos e diz assim, está aqui, eu tenho aí um novo ensino médio. Esse aqui é o itinerário formativo. Ele está pronto, é só você fazer. Você perguntou para o aluno se é o que ele quer fazer? Se você não perguntou para o aluno se é o que ele quer fazer, como é que ele vai desenvolver aquilo? Então, o ponto principal que eu observo dentro da dificuldade dentro dessa legislação é passar a fazer algo que a escola nunca fez, que é escutar o aluno. A escola nunca escutou o aluno. Ela nunca precisou escutar o aluno. Ela nunca precisou perguntar para o aluno o que ele quer. A escola tinha um sistema de ensino pronto, os livros prontos, entregava para o aluno e acabou. Não precisa perguntar para ele o que ele quer. A única escolha que o aluno fazia era assinalando a faculdade que ele queria fazer. De resto, ele vai junto. Não, mentira, algumas poucas escolas separavam. Lembra daquela história que separava o grupo de turma da medicina, turma do ITA? É o máximo, tá? Nada mais que era do que você separar em salas separadas e dar um pouco mais de ênfase de um lado ou do outro, mas a aula era a mesma. Eu perguntei para ele sobre o que ele quer especificamente estudar. Eu perguntei a prova que ele quer fazer ao final. É diferente. Ou seja, a estação, independente do trem que eu estou, é a mesma, né? É a prova, é o vestibular, é essa a estação que eu quero deixar o meu aluno é exatamente essa, independente
da velocidade do trem, né, que a gente vai fazendo. Gente, aqui acho que teve um processo já muito rico de a gente começar a conversar desses eventos que geram muitas dúvidas, de itinerário formativo, projeto de vida dos alunos, o que uma coisa tem a ver com a outra. A gente ainda tem algumas instituições, pelo que a gente tem conversado, ainda sentem, né, que os itinerários, os alunos vão poder escolher uma área e não vão ver mais nada daquela outra área, né? Então, eu quero lá um curso de exatas, então eu só vou focar em exatas, não vejo mais biológica, humanas, não é nada disso, né? A gente acaba desmistificando um pouco essas questões. Legal, o pessoal já está trazendo aqui as questões. Ótimo, obrigado, gente. Obrigado, Denis. Por enquanto, estamos só começando aqui, legal, ótimo. Mas antes de ir para a pergunta das pessoas aqui, dos nossos participantes, eu queria chamar o João Borges, o nosso CEO, o CEO da Dream Shaper aqui, para também conversar um pouco sobre essa questão do novo ensino médio, né, das oportunidades e desafios que temos pela frente. Tudo bem, João? Opa, tudo bem? Você me escuta bem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Boa, boa. Ok, obrigado, enfim, pessoal, obrigado aí pelo convite, me sinto bem orgulhoso, acho que apesar de ser a Dream Shaper a organizar, acho que é o primeiro convidado, sou o primeiro convidado da própria Dream Shaper em muitos episódios e fico feliz por isso e, enfim, parabéns a todo o time que está organizando, acho que tem sido super rico e muita gente tem aproveitado ao vivo, ainda mais gente tem aproveitado depois para assistir aos episódios no YouTube e acho que é um contributo super legal que a gente está dando para a comunidade. E também queria agradecer aqui ao meu colega Denis, enfim, não só pelos ensinamentos que já nos começou a dar nessa primeira intervenção, também por todos os ensinamentos que já nos deu ao longo do tempo. A gente já tem uma relação, enfim, já conheço o Denis há algum tempo e sempre que a gente conversa aprendo muito e em cada conversa aprendo mais um pouco e fico muito feliz de compartilhar aqui o espaço com você. E uma pena que a Renata não tenha podido vir, porque tal como o Filipe falou, sou que conhece a realidade da escola, que já está testando itinerário, já está testando o novo ensino médio mesmo antes de ser obrigatório, e acho que isso traz um testemunho muito real, muito de quem coloca na prática. Bom, e eu vou tentar, talvez não tanto complementar o Denis, mas de repente levantar mais perguntas e mais desafios para também fomentar aqui a discussão e a gente poder enriquecer, tentar enriquecer ainda mais o papo e também puxar pelos participantes, pelas perguntas. Já vi que temos aqui dois temas, uma pergunta acho que muito pertinente, mas enfim, não tenho dúvida que eu super concordo com o Denis e acho que toda a gente que vive o mundo da educação no Brasil no fundo, reconhece a importância que tem essa reforma e que tem, ou seja, que é claramente uma mudança na direção certa, mas é uma mudança de facto relativamente, não sei se chamar drástica, melhor, não é drástica, mas é uma mudança grande, não é? Uma mudança grande e rápida e todas as mudanças grandes e rápidas assustam um pouquinho a gente vê que vai precisar de mudar, não sabe exatamente como, nunca ninguém fez, então acho que isso é uma coisa que até conversando antes com o Denis, muitas vezes ele me falou que é, a gente está olhando decreto de lei, a gente está estudando, a gente está pensando, mas nunca ninguém fez. Então, enfim, daqui a uns anos já muita gente fez, a gente já pode ver o que funciona bem, o que funciona mal, certamente todos estamos pensando em muitas coisas que umas vão dar certo, outras não vão dar, mas acho que isso é uma das grandes oportunidades, lá está pegando no tema, no tema de desafios e oportunidades. Eu acho que com alguns dos desafios vêm muitas oportunidades de testar, de fazer diferente, de errar, de acertar e de construir um ensino médio melhor e acho que sobretudo mais adequado ao século XXI, mais adequado ao aluno do século XXI. Acho que não esquecer o professor do século XXI, não importa se o professor também foi professor no século XX, a verdade é que hoje ele é professor do século XXI e acho que até os últimos meses
ajudaram a acelerar essa mudança também nos professores e também um ensino médio que, além de estar mais adequado ao aluno e ao professor do século XXI, está muito mais adequado à realidade do mercado de trabalho, à realidade dos dias de hoje. Então, enfim, acho que é uma mudança super legal, é um movimento corajoso e muito desafiante ao mesmo tempo, mas acho que quando essa mudança for consumada, vai colocar o ensino médio brasileiro, enfim, um nível muito vanguardista e muito elevado comparativamente com o ensino médio, sei lá, aqui na Europa, onde eu estou nesse momento, ou nos Estados Unidos e noutros países. Enfim, eu acho que há vários desafios, separando aqui um pouquinho em desafios e oportunidades, não, acho que há alguns desafios que eu penso muito que o Denis também já trouxe, mas tentando focar aqui em 2 ou 3 pontos. Acho que é um desafio de gestão grande, não é? Até que a Ana Paula comenta isso, é um momento de muito estudo e muita aprendizagem de gestores e educadores e acho que isso é... Cara, todos os desafios que a gente possa falar foram elevados ao cubo, tendo em conta que no ano antes de entrar o novo ensino médio entrou uma pandemia que nos obrigou a cuidar de outros desafios e a não ter o tempo que de repente achávamos que íamos ter. Já era curto, porque sempre é curto, para pensar nessa mudança. Então acho que há muito desafio de gestão, coisa mais da gestão mesmo. Acho que aí o Denis conhece bem, enfim, coisa de gestão de currículos, gestão de horário, gestão administrativa mesmo, coisa que vai mudar muito e que isso vai ser realmente um desafio grande para as escolas. Acho que também há um grande bloco de desafios pedagógicos e metodológicos, ou seja, toda essa mudança conceptual, toda essa mudança, no fundo, em direção às metodologias ativas. A BNCC já trouxe um pano de fundo de competência, de novas práticas e de olhar para a competência comportamental e de cruzar competência técnica e área do conhecimento com comportamento, mas enfim, acho que o novo ensino médio traz isso, a metodologia ativa, ou seja, que é trazer aos alunos uma forma de aprender em que eles realmente têm um papel ativo na aprendizagem. A explicação que o Denis deu antes deixa muito claro, não é, que a direção desse novo ensino médio é realmente para passar parte do bastão e parte da decisão e parte do controle ao lado dos alunos, e isso enfim, acho que é super positivo, porque é muito mais difícil colocar em prática método ativo num sistema onde todo mundo fala para fazer isso, mas ninguém cria condições, do que num sistema onde as condições são criadas. E então acho que vai haver muito desafio de formação de professor, de implementação de novas metodologias, de pensamento em cima de como abordar os currículos e etc., enfim, que também vai precisar já está certamente, acho que aqui entra na parte ali do tal estudo que, por um lado, os gestores estão fazendo na parte de gestão e os educadores estão fazendo na parte de pedagógica e metodológica. Acho que também há um grande desafio na componente avaliativa, não é? Porque o Denis falou e bem que estamos, enfim, reconhecendo que o único objetivo do ensino médio não é colocar os meninos no ensino superior e preparando eles para fazer aquela prova, ou seja, tornando ali eles em robôs capazes de reproduzir o que for necessário para ter uma boa nota em 2 provas. Mas acho que, por outro lado, ainda vamos esperar que haja talvez uma mudança tão grande quanto essa na forma de realizar o acesso ao ensino superior e de avaliar o caminho dos alunos ao longo do ensino médio, de que forma isso vai contribuir para a entrada no ensino superior. Então acho que, com certeza, estamos dando condições para avaliar de um outro jeito, por um lado, mas por outro lado acho que ainda há um trabalho a fazer e acho que esta vai ser aqui um pouquinho uma equação, um momento de híbrido que vai criar muito desafio e acho que vai criar um desafio também ou seja, tendo em conta que a gente vai ter aquelas
1.800 horas de base e depois as 1.200 horas mínimo de itinerário formativo, acho que vai trazer aqui um desafio grande das escolas não caírem na tentação de, de, de disfarçar conteúdo positivo e mais tempo puramente teórico em itinerário formativo. Ou seja, acho que vai haver naquelas escolas onde o trem anda mais rápido e onde é preciso garantir que o trem anda rápido e não há muito espaço para fazer arriscar, acho que vai haver uma tendência, de certa forma, para tentar ir à volta e tentar usar partes das 1.200 horas num modelo mais tradicional. Eu acho que o grande desafio vai ser mostrar para essas escolas e elas se abrirem a testar e entenderem que o aluno colocar em prática nas 1.200 horas aquilo que ele aprende na teoria nas 1.800, talvez seja a melhor forma dele aprender mais e dele consolidar o conhecimento. É isso mesmo que hoje a gente vê no momento atual de educação, ou seja, é até provável que o aluno aprenda mais naquelas atividades em que ele está colocando em prática do que quando está, enfim, momentos muito positivos e muito de teoria. Talvez daqui a uns anos haja uma outra reforma que vai trocar as 1.800 pelas 1.200 e colocar a base nas 1.200 e os itinerários no mínimo de 1.800. Enfim, e depois acho que também há aqui um desafio interessante que, portanto, ao mesmo tempo que as escolas vão ter que se policiar e não ir pelo caminho fácil, um pouquinho aquele caminho fácil que o Denis estava falando, de olha, vamos colocar umas eletivas e vai, eles que escolham do que houver, ou seja, aí é correr o risco de não passar o bastão ou parte do bastão para o aluno. Então acho que esse é um outro desafio, que é realmente entender que para a gente ter um modelo de aprendizagem que o aluno está realmente engajado, em que o aluno sente que o que está acontecendo na escola está a contribuir para a vida dele, e é isso que vai trazer o aluno de volta para a escola. Acho que todos sabemos o problema que tem de evasão no ensino médio, e todos sabemos que hoje, no Brasil de hoje, as principais causas de evasão são realmente a desmotivação dos alunos, a falta de percepção de valor do ensino médio para aquilo que são as necessidades reais da vida daqueles meninos, especialmente em rede pública. Acho que essa questão de não esquecer que o objetivo é realmente escutar o projeto de vida dos alunos e de entender também que o projeto de vida é um caminho, não é um caminho, não é algo que se faz, é algo que se vai fazendo. Acho que esse é um ponto importante. Acho que não chega a chegar e olha, ok, vamos fazer ali um testezinho, ok, os alunos querem isso, pronto. Acho que o dever de ajudar o aluno, acho que a escola sempre foi o lugar onde o aluno deveria desenhar o seu projeto de vida ao longo do caminho. E acho que ele vai continuar construindo o seu projeto de vida quando sair do ensino médio também. Então acho que esse é um outro desafio de não esquecer a importância do projeto de vida e de não deixar de olhar o projeto de vida como algo contínuo, algo que deve ser feito e refeito, pensado e repensado, algo que deve permear o caminho ao longo do ensino médio e não algo que deva ser simplesmente aplicado de repente num momento fechado e aí não se fala mais de projeto de vida. Pronto. E acho que com todos esses desafios também vem um monte de oportunidades e a principal oportunidade é essa, ou seja, hoje é essa de adequar o modelo de ensino àquilo que são as necessidades e as motivações do aluno do século XXI, ou seja, isso não é uma questão, isso é uma questão mundial, ou seja, o modelo de ensino tradicional está muito desalinhado daquilo que são as motivações e as necessidades do jovem do século XXI, tanto pelas as motivações, porque o jovem de hoje se motiva mais para aprender num formato em que ele tem mão no processo de aprendizagem, em que ele tem um papel ativo, em que ele tem o poder de decidir o que quer aprender e como quer aprender, e também, por outro lado, porque a aprendizagem a aprendizagem é exclusivamente expositiva, porque eu honestamente não acredito que o expositivo acabe, nem acredito que tenha que acabar. Pelo contrário, eu acho que o futuro é um balanço,
balanço como esse que o novo ensino médio quer ajudar a criar, que o Danny estava descrevendo, balanço entre aprender na teoria e depois colocar em prática e ver como essa teoria se reflete no mundo real. Esses modelos, um modelo de ensino mais prático, em que o aluno coloca a mão na massa, em que tem essa componente de contacto com o mundo real, é um modelo que também promove o desenvolvimento de competências que os alunos precisam para vingar na vida académica, pessoal, profissional do século XXI. Então, eu acho que a maior oportunidade que há é essa. E acho que depois há várias oportunidades relacionadas com isso. Uma que eu já falei há pouco, que é estamos começando todos do zero. Então há uma oportunidade para cada um construir do seu jeito, porque não há um jeito certo. A gente tem se fartado de falar com a escola, com a editora, com o sistema de ensino, com a Secretaria de Educação. A gente vê que cada um está construindo do seu jeito. Há pessoal que está olhando o itinerário pelas áreas de conhecimento, há pessoal que está olhando o itinerário por eixo estruturante, há pessoal que está olhando projetos de vida como algo que se faz no arranque, há outros que não uma disciplina, há outros que estão olhando projetos de vida como um trabalho que se vai fazendo ao longo do caminho. Então há uma super flexibilidade. Acho que o próprio conceito é flexível, como alguém está falando aqui, a BNCC é flexível, o ensino médio é flexível, mas o facto de não haver um padrão, de não haver ainda quem fez bem e quem fez mal, ainda dá mais liberdade, e acho que essa é uma oportunidade. Claro que é uma oportunidade que com ela traz responsabilidade e trabalho e exigência enfim, e tendo em conta todos os desafios que estamos tendo esse ano, realmente é complicado. Eu acho que há aqui um ponto interessante que eu gostaria também de trazer ao desafio, que é a gente está falando muito ou seja, de um dos grandes fatores do novo ensino médio, dessa componente, sobretudo essa componente dos itinerários, é a gente poder deixar, de certa forma, o aluno escolher o seu caminho. Mas eu acho que também há um lado da escola poder escolher o seu caminho. A gente até está vendo escolas que estão fazendo parceria, porque uma quer um caminho mais das artes e o outro quer outro caminho, e depois querem fazer intercâmbio entre alunos para os alunos poderem escolher entre os itinerários formativos que têm, ou os percursos, ou as atividades, ou, enfim, as várias atividades que vão compor o itinerário, escolas diferentes atuarem em parceria, oferecerem coisas diferentes, com foco diferente, e assim irem ao encontro enfim, de mais perfis de alunos, e não castrar os alunos à escolha que a escola tem. Mas eu acho que isto é um ponto que é interessante, que a escola também nesse momento há uma oportunidade para cada escola escolher o seu caminho. Vem com essa oportunidade de desenhar, não Então, João, eu nesse ponto posso entrar aqui para poder é? tentar ajudar Claro, a claro. responder algumas. Então, vamos lá. Eu acho que nesse ponto que você está falando, João, já começa a ajudar a responder a pergunta que a Cristiane colocou lá em cima, né? Se os alunos quiserem fazer muitas coisas distintas uns dos outros, como a escola vai dar conta? A pergunta que a Cristiane fez é uma pergunta muito inteligente, porque a primeira dúvida que a escola tem é como ela vai fazer para poder atender todos, se todos pensam diferentes. Assim, na prática, a escola, conforme a gente estava falando no princípio, trabalhava para que as pessoas não pensassem tão diferentes assim, né? Então, é mais fácil controlar pessoas ou deixar pessoas em silêncio dentro da escola, porque o padrão da escola é deixar as pessoas em silêncio dentro da sala, se elas não tiverem escolhas. A partir do momento que eu tenho uma legislação que aponta escolhas, as pessoas vão falar. Se as pessoas vão falar, é bem possível que elas encontrem caminhos diferentes para elas, porque uma vai querer uma coisa, a outra vai querer outra. Vamos lembrar que a gente vai estar lidando com idade aqui, uma galera entre 15 anos de idade até 17, mais ou menos, né? O período aí de 14, 15 até 17, 18 no máximo, no meio dessa idade. A gente com 15 quer uma coisa, com 15 anos e 2 meses a gente quer outra. Quando a gente faz 15 anos e 4 meses, a gente quer outra de novo. É natural que a gente queira fazer muita coisa. O adolescente é impetuoso, todos nós somos na nossa vida, nós queremos tudo ao mesmo tempo.
o que a gente queria. E desenvolver o máximo de mergulhos possíveis com a maior intensidade do mundo. O adolescente é assim, por natureza. E a escola está aqui para poder tentar responder para eles uma maneira deles encontrarem esses conhecimentos e esses mergulhos mais profundos possíveis, com a maior intensidade possível, sem tomar tanto tempo dele, porque o adolescente também é impaciente. Então, acho que essa é a base da resposta. E aí, eu amargo o que você está falando, João. As escolas foram criadas, na maior parte das vezes, para poder atender todos. Conversar com um gestor, com um diretor de uma escola, é muito interessante, porque a gente, quando pergunta para ele qual é o seu público, ele fala todo mundo que tem entre essa idade e aquela idade. Não é verdade. Não é verdade. A escola não foi feita para todos. A escola foi feita para todos que querem um modelo educacional que ele oferece. A escola foi feita para todos que têm alguma conexão com os seus valores essenciais, que têm alguma conexão com aquilo que você acredita e o que você pratica em educação. E as escolas já selecionam os seus alunos dessa forma, seja porque elas são conectadas a alguma religião, seja porque elas são conectadas a alguma comunidade estrangeira, seja porque elas são conectadas a algum princípio ou conceito metodológico ou teórico da educação que atende mais um determinado público e não outro. Escolas conteudistas atendem mais pessoas que pensam no conteúdo, escolas que não são conteudistas outras. Por isso que, principalmente em grandes centros urbanos, nós temos várias linhas de escolas, escolas de Waldorf, escolas que trabalham por projetos, escolas que trabalham somente por conteúdo, escolas que usam sistemas de ensino, escolas que não usam sistema de ensino, tem tudo no meio desse caminho. Então, as escolas não foram feitas para todos. As escolas já naturalmente têm um determinado público. Esse público já escolhe a escola por um determinado motivo. Então, é possível, Cristiano, que a gente tenha uma diversidade muito grande de alunos dentro da escola, querendo muitas coisas diferentes? É possível. E como lidar com isso? Ofertando aos poucos. Se a escola quiser ofertar todos os caminhos ao mesmo tempo, nem um adolescente vai saber o que escolher. Nem a escola sabe o que fazer, nem o adolescente sabe o que escolher. Portanto, o ideal para isso é perguntar, é desenvolver o projeto de vida, não é só perguntar o que você quer. Um projeto de vida não é uma pesquisa do Google Forms. O projeto de vida é um projeto que você desenvolve com o aluno e que leva com que ele reflita sobre os caminhos futuros dele, e a partir daí é entender para onde está indo a tendência de alunos da sua escola. É um aprendizado, a escola tem que aprender com o aluno tem que aprender com a escola. E esse processo esbarra também na avaliação. E olha, tem algumas perguntas aqui sendo feitas sobre esse processo de avaliação, né? Remota, que eu vou esbarrar no processo de avaliação do itinerário formativo. E a partir do momento que eu não estou conectado dentro de um conteúdo absolutamente claro, uma formação geral básica, mas estou conectado aqui no itinerário formativo, que ele é trabalhado por clubes, ele é trabalhado por eletivas, que são cursos muito pequenos, e são trabalhados por associação de alunos que pensam sobre determinada ação, que desenvolve uma ação social, ou o que quer que seja. Como é que eu avalio uma ação social? Eu vou pesar a quantidade de alimentos arrecadados? E se a ação social não for alimento arrecadado? E se for uma transformação social dentro da sua comunidade? Como é que a gente vai criar um processo de avaliação? Na prática, a gente vai precisar repensar o processo de avaliação, que até então foi feita com base em perguntas e respostas, para ser desenvolvido com base em expressões dos alunos. O que é uma prova, se não um limitador da nota? Percebe que uma prova, quando é feita por um professor, ela determina quanto o aluno sabe. Não existe ninguém que tire 11 em prova. Porque o professor limita o conhecimento do aluno. Ele tem a sua resposta, que é o seu gabarito, e quem se aproximar da forma com que o professor pensa, está feito. Quem se afastar dele, está errado. Então, a prova em si, ela é uma forma de levar com que os alunos pensem de uma forma muito parecida com o professor, para responder o que o professor quer. Agora, eu não estou perguntando para o aluno qual é a reflexão que ele está fazendo sobre o conteúdo. Eu estou perguntando se ele repete a reflexão que o professor fez sobre o conteúdo. É diferente isso, mesmo numa prova discursiva. Tá? E a gente vê isso em treinos de redação para o Enem. Treinos de redação de prova de Enem nada mais é do que ensinar para o aluno a utilizar não só as regras gramaticais corretamente, mas respeitar título, tantas linhas ou palavras ou frases para se determinar um conteúdo. Depois você desenvolve, depois você finaliza, a técnica é essa, passa por isso, passa por aquilo.
Eu estou treinando quem para poder escrever? O que eu estou fazendo do outro lado da vida? E aí eu associo isso ao ponto seguinte, que no meu ponto de vista é aquilo que a escola, que a BNCC está forçando para que as escolas aprendam. As empresas têm, muitas empresas, se não praticamente todas, né? Não importa o tamanho delas, sistemas de treinamento de funcionários. Eu estou usando a palavra treinamento porque é uma palavra que as empresas usam bastante. Educador detesta essa palavra, tá? Eu sei porque eu sou pedagogo, né? Mas sistemas de treinamento de funcionários. Treinamento de funcionários significa que quando o cara é contratado para a empresa, não importa se ele tem faculdade, não tem, se tem mestrado, se não tem, aqui você vai ter que aprender da maneira com que a empresa trabalha. Você é apresentado a processos, procedimentos, pessoas, e passa por um processo de compreensão de como aquela empresa funciona. Como você aprende aquilo? É fazendo uma prova? Não é. É escutando, praticando, validando o que você está fazendo. Se eu vou trabalhar numa loja vendendo, ou se eu vou trabalhar dentro de uma indústria montando, ou dentro de um escritório pensando, eu passo por um mesmo processo. Eu tenho que escutar, observar, treinar, colocar a mão na massa, colocar a minha habilidade à prova, para poder dizer se eu estou apto ou não para poder fazer aquilo com liberdade. Ponto. A escola não desenvolve isso. O itinerário formativo veio para poder mostrar isso. O que está dentro desse lado do itinerário formativo é colocar o conteúdo à prova, fazer com que o aluno pratique. Isso não é novidade no mundo, gente. O processo educacional começou no mundo para poder dar conta da educação do exército. Vocês sabem disso, todos os educadores sabem disso. A história da educação no mundo foi para isso. Só que eu não conheço um curso teórico de exército. O sujeito, para poder dar tiro na prática, ele tem que dar tiro no stand. Entendeu? Ele tem que treinar. Então, por que o exército há milhares de anos treina e a gente passa a não treinar? A gente passa a entender que a única forma de educar um aluno é botar calado, em silêncio. Silêncio, escuta. É o único sentido que a gente tem dentro do processo de aprendizagem. O que a BNCC do ensino médio vai fazer é desmontar um pouco disso. Desmontar o sentido de que o único sentido é a audição. A gente tem que realmente colocar isso na prática pelo outro lado. É mais ou menos isso, tá? Para poder tentar ajudar a responder umas perguntas iniciais aqui que passaram pelo chat que eu consegui ler. Ajudei ou atrapalhei? Ajudou muito, ajudou muito. Acho que vamos entrar agora nas questões mesmo, né? Então, acho que esses pontos de avaliação têm essa pertinência mesmo, né? Aqui o pessoal está trazendo um pouquinho dessa questão da avaliação no ensino remoto, mas já transportando para o novo ensino médio, né? Que é a nossa pauta de hoje, é exatamente isso, né? Eu também não ter em mente essas avaliações estritamente formativas, né? Eu vou ter que avaliar o aluno no processual do desenvolvimento da eletiva, do seu itinerário formativo, do seu projeto de vida, né? Porque pensando no projeto de vida, como é que eu avalio o aluno dentro do projeto de vida? Está errado o projeto de vida que ele desenvolveu? Está certo? Né? Não tem mais como a gente avaliar isso, né? A gente também vai ter que repensar um pouquinho esses processos avaliativos que a escola costumeiramente utiliza ou que está, né, ali dentro da zona de conforto das instituições em realizar. E aí, para provocar um pouquinho mais, né, essa questão, eu queria entrar no ponto que o Eugênio trouxe, que é um elemento bem bacana, né, que ele falou: a BNCC do ensino médio garante grande flexibilidade ao currículo e não define claramente, justamente para definir os sistemas estaduais, como é que isso vai ser aplicado, como é que isso vai ser desenvolvido. E aí ele pergunta: como iniciar essa preparação se a maioria dos estados sequer homologou esse currículo? E aí, Denis, como é que a gente resolve essa questão? Você sabe que isso é um problema sério, aí entra, agora que entra, eu não quero ser opinativo, criticar, vou fugir dessa história, porque criticar a questão política no Brasil significa algo muito corriqueiro, tá? O João às vezes está aqui no Brasil, às vezes está fora, mas ele sabe também muito bem como é que funciona no Brasil, né? Ainda mais essa questão de Ministério da Educação, porque é uma confusão muito grande o país que tem Ministério da Educação desde 1930, e nós temos, em média, um ministro a cada 1,4 anos no nosso país. Essa é a média de permanência de ministro do nosso país. É muito pouco. Então, é muito difícil a gente ter uma continuidade no processo educacional aqui dentro. Mas, na prática, o que acontece?
Quando a BNCC do Médio sai, ela sai dizendo o seguinte: esse é o caminho. Definam-se os seus projetos estaduais e seus projetos, as suas redes. Ele coloca como suas redes. É natural que aconteça isso. A gente está num país continental. Você não pode determinar uma forma de aplicação daquilo ou uma normatização de aplicação de aquilo, uma forma de aplicação, normatização de aplicação daquilo igual para todo mundo. A galera que estuda lá em Cáceres, no Mato Grosso, passa por um problema que está conectado lá dentro do Pantanal, é diferente do pessoal que está no extremo oeste do Rio Grande do Sul, lá em Santo Ângelo, por exemplo, que é uma cidade que eu conheço, que tem pessoas presentes aqui em Santo Ângelo, que tem uma realidade completamente diferente de Irecê, no interior da Bahia, que é um dos maiores produtores de arroz do Brasil, que é completamente diferente de Manaus. É muito diferente de São Paulo, capital. Você não consegue determinar uma questão única para o país inteiro. Você precisa que os sistemas estaduais parem para pensar. Até agora, no país, somente o estado de São Paulo soltou uma normatização, ainda há pouco tempo, tem mais ou menos um mês, que o Conselho de Estado de Educação em São Paulo entendeu uma forma de a gente poder aplicar no meio dessa ação. Tá? Mas ainda assim não tem um teste prático. O próprio governo federal tem uma rede de escolas federais no Brasil instaladas. Seja o Colégio Pedro II, que é uma rede de escolas federais no Rio de Janeiro, seja as próprias escolas públicas federais militares. O governo poderia ter testado dentro das suas escolas federais. Poderia ter testado 3, 4 modelos diferentes ao longo dos últimos 3 anos e ter apontado estudos acadêmicos de saída associados às universidades públicas federais. Mas ele não fez. Então, o que a gente está desbarrando agora é numa dificuldade de aplicação disso na ponta. Alguns estados do Brasil começaram, nesse momento, que a gente está na beira do início do prazo legal para poder implantar, discutir como vão aplicar isso. Eu tenho uma sugestão, sabe, Felipe, já para poder ajudar as escolas. Toda vez que a escola fica parada esperando que o governo determine o que ela precisa fazer, ela perde tempo. E perder tempo nesse sentido significa poder ser surpreendido na ponta por alguma decisão, que é uma decisão que a gente não quer ser surpreendido. Então, o que a gente sugere? O que eu sugiro que a escola faça? Que a escola faça aquilo que está sob controle dela. O que está sob controle dela? O projeto de vida. Independente do que o governo for dizer, o seu caminho para a aplicação nesse sentido ou no outro sentido, a única coisa que o governo não vai poder se intrometer é na sua forma de aplicação do projeto de vida. Então, a sugestão é: comece estudando o seu aluno, aplicando o projeto de vida. Esse é o principal ponto. Aplique o projeto de vida para o seu aluno, para que você consiga começar a entender para onde está indo o seu trabalho, para onde estão indo os desejos dos seus alunos. Vamos entender assim, vamos lá. Se eu fosse pegar na prática hoje, vamos botar bem na prática, tá bom? Eu trabalho numa escola que fica localizada no Rio de Janeiro. É só pelo meu sotaque de carioca, apesar de eu morar em São Paulo, né? Meu sotaque de carioca me colocou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tem uma normatização do processo da aplicação, apesar do governo federal ter colocado na legislação. Perfeito. Por onde eu começaria? Eu começaria aplicando o projeto de vida para o 9º e 1ª série do ensino médio no próximo ano, para que eu acumule 2 turmas e consiga, em 2022, ter 2 turmas do ensino médio, a turma do 1º ano, que fez o seu projeto de vida no 9º, a turma do 2º ano, que fez o seu projeto de vida no 1º ano, e começar e oferecer, a partir dali, itinerários para essas duas em conjunto. E aí eu passo a responder também a uma pergunta anterior. Como é que eu faço se muita gente quiser muita coisa diferente? Eu entendo, eu como gestor de escola, uma turma de 30 alunos, se eu for ofertar 3 opções simultâneas, eu estou pagando 3 horas aula para poder tratar desses 30 alunos. Mas se eu tenho 60 alunos e oferto 2 simultâneas, eu tenho 2 turmas de 30. Então eu gasto a mesma quantidade de horas aula. Então, do ponto de vista da gestão, um dos pontos principais é esse. É a gente começar a brincar dentro da escola com essa relação de tempo. E aí o Leonardo passou com outra pergunta aqui falando sobre essa questão de tempo, né? Como é que a gente começa a brincar com essa questão de tempo e de horário? A escola vai precisar brincar com essa questão de tempo e horário. A escola sempre traduziu que ter aluno na escola significa ter adulto tomando conta de aluno. Ele sempre converteu presença de aluno com hora-aula. Presença de aluno com hora-aula. Só que eu não estudo somente com presença de um adulto, gente. Pelo amor de Deus. A gente está acabando de dizer aqui, se eu tenho um aluno calado, quieto, escutando, eu tenho um adulto falando para ele. Mas esse aluno pode se desenvolver de outras formas dentro da escola. Ele
pode simplesmente estudar. Vou estudar. Nossa, meu aluno não é capaz de estudar. Não é capaz de estudar? A gente não conhece muito bem esse aluno. Todo aluno é capaz de estudar. Se você entregar uma missão educacional para ele, um desenvolvimento de um projeto, ele vai fazer. Mesmo que aquele projeto seja o que a gente fez no colégio, lembra? Grupo de 4, 2 namoravam, faziam o trabalho e o quarto segurava o cartaz. Alguém ia fazer o trabalho, entendeu? A gente tem que ser mais inteligente para que esses alunos desenvolvam seus projetos, para que a gente faça com que os alunos falem. E aí eles podem gastar tempo na escola e não necessariamente hora-aula dentro da escola. Há uma conversão de conceito de tempo por hora-aula no meio desse caminho. Como é que eu faço isso? Se eu entregar uma aprendizagem conectada com o que o aluno quer estudar. Mas, Denis, a BNCC abre possibilidade para isso? Ela abre possibilidade que 20% do tempo do itinerário formativo seja aplicado à distância. Então, você pode ter plataformas que te ajudem a guiar nesses 20% desse tempo que você tem lá dentro. Não há nenhum tipo de problema para que isso aconteça também. Então, é um trabalho hercúleo de gestão. Para poder terminar aqui, eu só queria dizer uma coisa, que acho que estava meio dentro da fala do professor aqui dentro. Tá? No Brasil, nós temos 86% dos alunos estudando no ensino público. São 14% dos alunos estudando na escola particular. Óbvio, claro e evidente. E quando o governo federal solta uma legislação, ele considera o ensino público tanto ou mais do que o ensino particular. É muita gente, são 86% dos alunos. É muito mais gente do que no ensino particular. E o gestor público encontra problemas associados à aplicação. Como, por exemplo, tempo de permanência na escola. Muitas escolas públicas de ensino médio trabalham com 3 turnos. Para ele poder cumprir aquelas 3.000 horas dentro do ensino médio, 3.000 horas de relógio, 1.000 horas de relógio por ano, ele vai trabalhar 5 horas por dia dentro dos 200 dias letivos. 5 horas por dia é um turno. Ele não pode vazar aquele turno, porque senão ele não tem o próximo turno sendo atendido na escola, e não tem nem espaço livre para que isso aconteça. O desafio do ensino público é maior do que o desafio do ensino privado. Sempre foi e continuará sendo. Mas, se eu parar para pensar como gestor público, dentro do itinerário formativo, talvez fique mais fácil. Porque os itinerários formativos são calçados em 4 grandes grupos. O 5º grupo é o ensino técnico, tá bom? São 4 grandes grupos dentro do ensino dos itinerários que podem ser calçados. O primeiro grande grupo é um grupo de empreendedorismo. O segundo é um grupo de desenvolvimento de processos criativos. O outro é de intervenção sociocultural. E o quarto de intervenção de investigação científica. Eu, como gestor público, posso particularizar escolas. Percebe? Eu posso fazer com que as 1.800 horas sejam aplicadas em várias escolas e posso fazer escolas específicas para. Essa aqui é para sócio-criativo, essa daqui é intervenção sociocultural, essa daqui é uma ideia. Passa pela minha cabeça isso. Aluno de escola pública não paga transporte público. As escolas podem ficar dentro da mesma região. Eu posso criar clusters de educação dentro dos próprios municípios. É mais difícil reproduzir isso fora de um grande centro urbano, quando eu tenho uma escola somente. Sim, eu concordo que é mais difícil. Mas nos grandes centros urbanos do Brasil, isso pode ser feito. Essas são ideias que nasceram dentro do poder público. Eu não sou um mágico, eu não sou um Einstein, nada disso. É apenas uma reflexão dentro do que a legislação permite que a gente faça. Ela permite tudo. Ela só não permite o nada. O nada ela não permite. A gente tem que mudar. Não adianta falar assim, permite tudo e ao mesmo tempo não permite nada. Não. A gente tem que mudar e ela aponta uma série de mudanças em cima disso. Certo? E é legal que você já foi respondendo várias questões aqui. E é muito importante essa reflexão, né? De que eu tenho que trazer, ou é uma possibilidade extremamente válida, eu trazer isso já para os anos finais do Fundamental 2, né? É exatamente quem que vai estar nesse processo futuramente. Então, exatamente. Teve até uma pergunta aqui da Ana Cláudia, que ela trouxe exatamente isso. Eu posso ter essa aplicação? É quase pegando a resposta que o Denis trouxe, quase deve. Esse é o caminho, de fato, para realizar essa questão. Né? O governo do estado de São Paulo aplica o projeto de vida a partir da 6ª série do ensino fundamental. Né? Você pode aplicar o projeto. Eu acho, minha fala é de educador. O aluno de 6º ano do ensino fundamental tem 11 anos de idade. Quando ele tem 14 anos de idade, quando ele está no final do ensino fundamental, ele é outra pessoa.
Quando ele tem 15, ele é outra. Então, talvez começar no sexto ano seja cedo demais. Mas eu posso fazer no nono ano, por que eu não posso fazer no nono ano? É claro que eu posso fazer no nono ano. E o Eugênio fez um comentário aqui, dá uma alfinetada, né, dizendo assim: a escola que os alunos de ensino médio não conseguem estudar sozinhos falhou no ensino fundamental todo. Eugênio, eu gostei da sua alfinetada, talvez seja mais ou menos isso mesmo. O processo da autonomia ele é plantado lá na educação infantil e ela é trazido para frente ao longo do ensino. É que a gente tem a mania na escola de fazer com que os alunos não falem ao longo do tempo, né? A gente vai educando o aluno dentro da escola para que o aluno deixe de falar. Eu sempre faço essa reflexão, o João, o Felipe já escutaram algumas vezes eu falando sobre isso, mas no educação infantil, a primeira coisa que a gente faz quando o aluno entra na escola, com 3, 4, 5 anos de idade, é sentar em roda, não é isso? Senta em roda, conta o seu dia, canta a música que você gosta, entra na sala, arruma o seu material e trabalha no coletivo. Não é assim que acontece? Toda criança até 5, 6 anos de idade, assim, no máximo 6 anos, né? Aí quando ele começa a se alfabetizar, quer dizer, consolidar o processo de alfabetização, as carteiras que eram unidas se destacam, viram para frente, os materiais que eram coletivos passam a ser individuais, depois as carteiras mesmo coladas se descolam, eu fico sozinho, né? O trabalho passa a ser uma avaliação sozinho, eu passo a escutar mais do que falar, acaba o momento da contação de história, acaba falar o dia da novidade, não existe mais dia da novidade, o personagem que eu gostava, colorido, parquinho, etc., que estava lá para criança já não existe mais adolescente. Aí quando eu chego com 9, 10, 11 anos de idade, não tem mais nada, cara. Eu tenho um trabalho meu colado na parede a 1,5 m de altura para cima, para que eu não consiga tocar, né? Porque o trabalho é feito pela criança, mas é feito para o aluno, para o adulto, perdão. E quando ele vai para o ensino fundamental 2, com 12 anos, cara, acabou até a cor. É assim, é cinza, é azul claro, é bem depressivo, para ele não poder se mexer, você entendeu? Denis, É maluco mas isso, gente. eu acho que isso é uma das coisas que a gente hoje não abordou muito aqui, mas que algumas pessoas perguntaram, que acho que nós estamos muito convencidos de que essa mudança no ensino médio tem que trazer com ela uma mudança, pelo menos nos anos finais do Fundamental 2, ou seja, acho que em todo o Fundamental 2, mas de repente é urgente que haja uma mudança no oitavo, no nono ano, para preparar os alunos para esse novo modelo, não é? Porque esse modelo prima por tudo que é prático e por tudo que é ativo, por tudo que é... Ou seja, vamos construir um modelo em que o aluno tem que tomar uma decisão, mas não estamos ensinando os alunos a tomar decisões e eles vão chegar e cair de paraquedas ou sem paraquedas num Você, espaço totalmente novo. o aluno não consegue Não, e tomar ainda, decisão também, João, porque a gente não consegue escutar esse aluno, sabe? Mas Claro, eu sempre falo essa questão de escutar, de fato, porque eu vou voltar a essa questão do personagem, porque é muito interessante, né? Você já percebeu que quando a gente tem um filho pequeno, a gente canta com o filho a música dele? A gente canta a palavra cantada, Baby Shark, a gente canta qualquer troço, né? Aí a criança vai crescendo. Eu tenho uma filha em casa, de 10 anos de idade, que é fã de K-pop. E o que eu vou fazer? Eu gosto de K-pop, um grupo de meninos ou meninas dançando, etc. Na minha época era menudo, entendeu? Era a mesma coisa, só que era menudo. Eu também não gostava muito, porque eu era mais do rock and roll, etc. Mas tudo bem, mas tinha. Mas e o que eu vou fazer? Eu vou invalidar o conhecimento dela? Eu tenho que pelo menos conviver. E eu sei que daqui a pouco ela vai estar escutando outra coisa, rap, trap, sei lá o quê. E é assim que funciona a vida. Por que eu como adulto, me permito entrar no mundo de uma criança pequena, sentar e brincar com ela no chão com o brinquedo dela? E quando adolescente, ou depois, né, como pré-adolescente, no caso da minha filha, não pode entrar no mundo dela e brincar com o que ela brinca, curtir o mundo que ela curte. Por que eu tenho que me afastar do mundo dela? E depois, quando vira adolescente, pior ainda. Então, quer dizer que o adolescente não lê, não curte o mundo dele, não tem os seus personagens que ele gosta? E por que a escola não traz isso? Por que a J.K. Rowling vendeu tantos livros de Harry Potter para adolescentes e esses livros nunca foram adotados por escolas? É uma literatura menor? O que é uma literatura menor? O que é uma literatura menor no meio da história? O que vale e o que não vale? O que pode e o que não pode? Porque Tolkien, um dos maiores linguistas da face da Terra, nunca foi adotado dentro de uma escola para poder se estudar os mitos e o princípio da amizade de Senhor dos Anéis? Por que não?
São essas reflexões que a escola passa a ser provocada por essa legislação colocar. Quando eu coloco que você não tem que fazer um itinerário formativo a partir do seu projeto de vida, eu estou provocando a escola para poder dizer para ela assim, escola, pelo amor de Deus, escute esse aluno e eduque para o que ele gosta, cara. Pelo amor de Deus. O seu trabalho é pegar aquele conteúdo e contextualizar para o que ele gosta. E não adianta a gente falar assim, eu não sei. Tá bom, toda a parte de ciência está no Manual do Mundo. O Iberê faz isso há milhares de anos aí na internet. Tem 10 anos de canal do Iberê. Tudo que você quiser aprender está lá dentro. Sobre ciência. E da mesma forma que tem o Iberê de um lado, você tem o pessoal que está trabalhando a parte de ciências mais avançada com Dragões da Garagem do outro. E assim a gente vai descobrindo os canais de literatura, os canais de linguística. E já são educadores que pensam assim, o que a gente tem que fazer é amarrar e trazer para dentro da gente da escola. Não deixar que o aluno só descubra esse mundo do lado de fora e deixar que ele descubra também dentro da escola. Acho que essa é uma provocação. Eu falei isso provocando demais mesmo, tá? Mas é uma provocação clara que a escola vai ter que se fazer em cima desse ensino médio. Essa É é legal a que você já abordagem dele. respondeu a dúvida da Vera Lúcia, né? Que ela comenta se os itinerários formativos devem preceder, o projeto de vida deve preceder o itinerário formativo, qual é essa ordem, né? É exatamente isso que o Denis comentou, né? O itinerário formativo, ele está ligado com esse interesse do projeto de vida. Então, o projeto de vida não é algo somente para o aluno se descobrir, desenvolver aquilo que ele quer ter na sua vida, ser o que ele quer ser no futuro, mas a ideia é que a escola também passe a conhecer esse aluno de uma forma mais aprofundada, para que ela consiga também explorar isso dentro dos itinerários, ela consiga explorar isso dentro desses outros meios, né, que vão surgindo dentro desse processo do novo ensino médio. Então a gente tem muito dessa questão. Felipe. E aí ela, Vera Lúcia... Não, eu ia só acrescentar que eu não tenho dúvida que que faz sentido o processo começar pelo projeto de vida, como o Denis falou há pouco, e acho que é uma ótima saída para quem ainda não sabe bem como vai fazer e precisa de ganhar um tempo, quer seja porque ainda não foram aprovados os currículos ou porque ainda não teve tempo de desenhar. Mas eu acho que não devemos olhar para o projeto de vida como no início se faz projeto de vida e depois se faz itinerários. Ou seja, eu acho que o projeto de vida deve ser uma escuta constante ao longo do caminho, até porque o menino vai mudando muito rapidamente, como também o Denis falou. Portanto, acho que deve ser por onde começa, mas depois deve continuar paralelo e não se deve perder essa cultura de ajudar o aluno a pensar e escutar o que ele está pensando. É muito interessante o que você está falando, né, João, porque isso se aproxima com a escolha do ensino superior, né? Quantas e quantas pessoas escolheram o ensino superior por um lado e depois trocaram pelo outro? E quantos de nós não teremos profissões diferentes daqui para o restante da nossa vida? Por que eu tenho que ser a mesma pessoa para sempre? Por que a gente parte desse princípio de viver o 20, 40, 20, né? 20 anos estudando, 40 anos trabalhando, 20 anos aposentado. Por que e trabalhando significa fazer a mesma coisa? Eu quero, mesmo tempos modernos de Charles Chaplin, ficar apertando parafusos o resto da minha vida? Ou eu quero entender e ser desafiado a fazer questões diferentes o tempo inteiro? O projeto de vida, um risco que a gente tem é aplicar um projeto de vida como se aplica uma prova de vestibular a partir de uma escolha. Eu sou fruto de um tempo em que eu fiz isso. Eu fui fazer engenharia antes de fazer pedagogia. Abandonei a engenharia para fazer pedagogia. Porque eu não me encontrava na engenharia. E para mim, engenharia é uma carreira única. E depois eu fui fazer pedagogia e entendi tantas outras possibilidades que eu posso fazer dentro do processo educacional. E a mesma coisa vai se aproximar lá dentro do ensino fundamental. Se a gente fizer um projeto de vida e escrever em pedra o resultado dele e colocar na parede, não vai funcionar. A gente tem que revisitar, a gente tem que repensar, a gente tem que reolhar, reperguntar. E o aluno, a partir daí, ele vai construindo o seu itinerário. Por isso que o caminho é itinerário. O itinerário não é um jogo de tabuleiro linear. Não é isso. Casinha atrás de casinha. O itinerário é um processo onde eu vou desenvolvendo escolhas com base naquilo que eu estou descobrindo. Você percebe, eu tenho uma sala com amigos, um amigo estuda um caminho, o outro estuda outro. Por que eu não posso me encantar com o caminho que o meu amigo está fazendo e também estudar aquele processo? É claro que eu posso. É claro que dá para poder desenvolver. E assim a gente vai constituindo um itinerário diferente do outro. É um processo bem legal. É bem legal. A Renata tem uma frase muito interessante, né? Lembra de uma reflexão da Renata? Ela até falou um ponto desse com a gente, assim.
é que eu sei que a escola está errada? Quando era uma pergunta que foi feita para ela, num bate-papo da gente, ela diz assim: parece simples, você entra na escola, qualquer adulto pergunta: por que foi sempre assim? O que alguém responder que aqui nessa escola aquilo foi sempre assim está errado. Porque a escola tem que evoluir com a sociedade. Uma sociedade onde tudo está sempre assim não é uma sociedade que evolui. A evolução parte do princípio do abandono. Eu tenho que deixar um padrão para poder colocar um outro padrão na frente. Não é de uma hora para outra. É refletindo, é entendendo, é estudando, me desafiando, trabalhando com os professores para que eles entendam esse caminho. Mas vamos combinar também que os professores, durante muito tempo, os professores acharam que iriam ser substituídos pela tecnologia, né? Lembra disso? Você já lembra dessas histórias, né? Não, a tecnologia não vai substituir o professor. Ou vai substituir o professor, pronto. Agora chega a pandemia, todo mundo tem que usar tecnologia e pronto. É isso aí, gente. O professor vai ter que se adaptar e vai ter que se adequar para poder fazer alguma outra questão na vida dele. E outra questão que eu digo não é que ele vai deixar de dar aula, vai deixar de dar a mesma aula. Talvez ele tenha que dar aulas diferentes. Talvez ele tenha que transformar a aula dele num processo de aprendizagem coletivo, diferente do processo metodológico que ele tem hoje. Bom, é meio que maluco. Para finalizar, eu lembro de Cazuza. Vocês lembram de Cazuza, O Tempo Não Para? Ele refletindo sobre o futuro, né? E ele diz muito claro na letra dele, né, que eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Talvez o que a gente tenha que ver na escola no futuro é um museu com muitas novidades, né, coisas que a gente não viu. Mas se a gente voltar para a escola que a gente estudou no passado, talvez seja o único espaço que a gente vai reconhecer, né? Volta a 30 anos, você não tinha celular, você não tinha um carro com ar-condicionado nem com direção hidráulica, você não tinha voo de avião tão barato como a gente tem hoje. Tudo bem que você tinha taxas de vidro dentro do avião, e que de certa maneira era tão barato quanto a gente tem hoje. A gente tinha um nível de serviço muito pior do que a gente tem hoje, mas a escola era a mesma. Corredor, sala, carteira, professor. Talvez o que a gente tenha que ver no futuro é uma escola sendo um museu de muitas novidades, né? Trazendo muitas novidades para frente. João, aqui eles estão, os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando aqui têm falado muito da preparação do professor, né? De como os gestores têm que estar atento a esse processo dos professores, né? Dos professores ali estarem preparados e estarem ali prontos, né? Para essas questões que a gente está discutindo hoje. Como é que você vê essa questão dos gestores lidando isso com os professores? Como é que você vê os professores nesse momento? Acho que é um tema, lá está, acho que é dentro do bloco dos desafios, mais uma vez, é um tema que se encaixa muito bem no bloco dos desafios, mas também muito bem no bloco das oportunidades. E acho que sem dúvida é uma preocupação para todos os gestores, ou seja, ouvirem toda essa mudança e toda essa inovação que estamos falando, porque ou seja, o caminho vai ser ou inovar, porque para se adequar vai ser preciso fazer bem diferente e inovando, e uma preocupação com os professores não estarem preparados. Mas eu acho que essa pandemia e tudo isso que aconteceu nos últimos meses mostrou que os professores de repente são capazes de muita coisa que todo mundo imaginava que eles não seriam capazes, porque tem fama de resistente, eu acho que o professor é um elemento que está muito enquadrado há muito tempo nessa escola que não muda, mas a culpa não é do professor, ou seja, há todo um ecossistema resistente à mudança e um status quo que não tem pressão para mudar, e o professor é mais um elemento que acaba sendo catalogado como alguém que nunca está preparado e que nunca quer, e eu acho que claramente não é bem assim. E eu acho que a grande maioria dos professores se move pelo impacto que consegue ter nos seus alunos. Ou seja, hum, claro que tem, como em todas as profissões, tem de tudo. Mas acho que a grande maioria do professor é professor pela mudança que ele é capaz de causar nos seus alunos, e acho que experimentando e vendo a diferença, é disso que o professor se vai alimentar para ser capaz de mudar e para ser capaz de fazer mais e melhor e diferente. Mas é lógico que isso é um caminho que eu acho que há duas frentes principais que podem, além da gestão da escola, que eu acho que vai ser essencial
para criar as condições para os professores serem capazes de trilhar esse caminho e de se adequar. Acho que esse ponto é fundamental, mas me parece que há uma frente de formação ou reformação dos professores, de preparação dos professores para ensinar de um jeito diferente, para introduzir metodologia ativa, para aprender a escutar mais e falar menos, para ser um mentor, etc. Não é inato, nada se aprende de um dia para o outro. E acho que apostar na formação dos professores é uma aposta ganha, porque vai acelerar esse processo. Por outro lado, eu acho que adotar ferramentas, algumas mais tecnológicas, outras menos tecnológicas, mas adotar ferramentas que ajudem os professores a fazer coisas que eles ainda não sabem fazer e a fazer coisas novas mais facilmente, também acredito que é ou pode ser uma arma muito importante. Então hoje há muita gente, enfim, há todo esse desafio que está acontecendo, ao gestor e ao professor que estão lidando com uma pandemia e lidando com norma de segurança e com um menino aprendendo de casa e tendo que se preparar para o novo ensino médio e se preparando para uma BNCC que entrou há pouco tempo e enfim, um processo muito complicado, mas há uma série de gente que está gastando todo o seu dia, todo o seu tempo pensando como ajudar essas escolas e esses professores a se adequar a essas mudanças. Então, acho que há, sei lá, há gente como o Denis que foca em processos de consultoria, de apoio educacional e de gestão. Há gente como nós que desenvolve ferramenta para ajudar a professora a fazer coisas diferentes. Há gente que está focando em modelos de formação de professor e modelos inovadores. Há gente que está gerando conteúdo didático pensado para ser usado como método ativo e para ser colocado em prática. Então, há uma série de ferramentas que eu acho que os gestores têm responsabilidade de buscar e de disponibilizar para os seus professores. Então, não quero com isso dizer que é fácil o desafio, é um desafio grande, mas acho que é preciso acreditar, e acho que os próprios professores hoje acreditam mais neles próprios do que há 6 meses atrás, porque se viram capazes de fazer coisas que de repente não imaginavam e de mudar. Acho que é como em tudo na vida, a gente se mantém muito tempo igual, igual, igual. Quanto mais tempo fica igual, mais difícil é de mudar e de ter a coragem de mudar. E então acho que esse acontecimento recente, de repente, gera condições para mudança, porque temos agora uma comunidade de professores que entende que se as coisas mudarem, a gente se adapta. Não se adaptou a uma coisa até muito mais difícil, muito mais repentina, muito mais grave que aconteceu agora. Então, enfim, nem tudo são problemas, há um desafio grande, mas há muita gente pensando em ajudar as escolas e as instituições de ensino, e há formação de professor, e há ferramenta, e há um professor que é muito mais capaz do que de repente muita gente imagina. Há um ponto também que eu acho importante, que a gente falou aqui muito e acho que as melhores escolas fazem isso, já fazem bastante disso, mas escutar o aluno, acho que o próximo passo é aprender a escutar os alunos, mas eu acho que também é muito importante escutar os professores. Ou seja, a partir do momento que a gente não escuta o professor, que a gente usa o professor quase como uma peça de uma máquina que funciona sempre igual, a gente não está dando ao professor aquilo que ele precisa para dar o seu melhor e para propor fazer diferente, e para querer aprender, e para, sei lá, acordar todos os dias com aquela vontade de ensinar e de trabalhar. Então, acho que ouvir os professores, francamente, acho que esta questão que aconteceu na pandemia, como ninguém sabia o que havia de fazer, e o professor teve que, quase que cada um teve que se virar do seu jeito, acho que isso puxou por aquela, foi difícil, mas puxou por essa vontade de acordar e ver como é que eu vou resolver os problemas hoje. E eu acho que então escutar os professores, envolver os professores nesse processo de mudança, acho que também é um ponto que pode fazer muita diferença, além de a questão de formar, de criar condições, de entregar ferramentas e por aí vai. Ótimo, legal. Acho que muito disso, né? Os professores aqui, o Juliano comentou, né? Inovação sem retroceder, que é por aí mesmo, né? A gente tem essa questão do professor ir se apropriando dessas questões
E aqui já vou compartilhar de novo, né, o link que eu havia compartilhado no início aqui da nossa conversa. É um link que leva à nossa página, né, mostrando um pouquinho como a Dream Shaper ajuda as instituições a se adequarem ao novo ensino médio. Tem muito dessa questão que o João comentou nesse momento, né? O Henrique, que é nosso parceiro aqui também, ele foi ao longo do chat aqui colocando também um link lá para vocês compartilharem, né, a experiência de vocês. Então, quem não conseguiu aqui compartilhar, ter a sua pergunta ali, ou ficou com mais dúvidas depois desse bate-papo nosso, né? Fiquem à vontade, lá também é um canal para vocês explorarem essa questão. A gente vai entrar em contato com vocês também para ir tirando essas dúvidas que possam ter ficado ao longo desse bate-papo nosso. E quem está depois nos assistindo pelo YouTube também tem esse espaço de interagir com esse conteúdo, interagir com essa conversa que estamos tendo aqui hoje, né? Gente, eu queria agradecer aqui, entramos nos últimos 5 minutos, queria agradecer muito quem nos acompanhou até então, queria agradecer imensamente ao Denis, que, como o João comentou, tem sido um parceiro já de alguns anos aí com a gente, sempre conversando, sempre contribuindo muito com alguns processos, algumas reflexões aqui internas nossas. O João, também nosso CEO aqui presente, como ele disse, primeira vez que alguém da Dream Shaper está participando aqui, e acho que não poderíamos começar tão bem assim. Queria passar a palavra para vocês, mais 2 minutinhos para vocês agradecerem, darem a última contribuição dessa live de hoje, já agradecendo. Denis, obrigado por mais uma vez aí estar com a gente nessas contribuições. Obrigado, Felipe, obrigado, João, e todo mundo que participou aqui. Eu queria deixar claro para vocês que, no meio de todas as possibilidades que vem pela frente, teve uma parte aqui que passa na dúvida de todo mundo, que é essa questão do controle. Como é que a gente controla o que cada um aprende? Como é que a gente vai controlar os conteúdos? Ou vai entender em que caminho está cada aluno? Se todos podem desenvolver itinerários diferentes, se os alunos podem caminhar por itinerários diferentes. A gente precisa ter uma gestão em cima dessa ação, e a gente precisa ter também, é claro, que os softwares de controle que nos ajudem nisso, né? Os softwares hoje ajudam com que a gente controle e caminhe junto com os alunos dentro das etapas deles. Eu estou destacando isso porque, no meio dessas ações com os professores e com os alunos, se a gente não souber onde está cada aluno, cada professor no meio desse desenvolvimento, a gente se perde no meio desse caminho. E a Dream Shaper tem uma solução que pode ajudar isso também. Olha eu defendendo o Dream Shaper no meio da história, né? Mas é porque eu conheço o software da Dream Shaper, e ele permite com que a gente entenda o passo a passo do desenvolvimento de cada um e onde está cada um, as aprendizagens que foram constituídas, os portfólios de construção de cada aluno, isso colecionado por aluno, por projeto, faz muito sentido com que a gente entenda isso e essa ação o que as escolas precisam fazer. A minha sugestão é que as escolas realmente joguem sua âncora, se amarrem os alunos, se amarrem os seus professores e desenvolvam em conjunto com eles essas ações para que a gente não perca ninguém dentro dessa trilha. Perfeito, obrigado, Denis. João, suas falas finais. Acho que você está no mudo, João. Desculpem. Enfim, só agradecer para vocês aqui a participação e, sobretudo, para o Denis pelos contributos. Acho que é sempre muito rico conversar com você e ouvir você desafiando. Acho que o Denis é um cara que não tem medo de colocar o dedo na ferida, de falar umas coisas bem controversas, mas acho que é isso que a gente precisa nesse momento. De alguém que não tenha medo de colocar as questões difíceis e de colocar o dedo na ferida, porque a mudança exige essa, digamos que essa provocação. E então, enfim, cara, Denis, muito obrigado pelas contribuições, e acho que a mensagem que fica é essa: estamos de muitos desafios e de muitas oportunidades, há um caminho longo para construir, mas eu acho que é um caminho que tem que ser construído junto entre gestão,
professores, alunos, acho que vai unir a comunidade da escola e termina um pouquinho com o mesmo mote que o Denis terminou, que é vamos aproveitar essa oportunidade para evoluir, para inovar e para a escola ser um ambiente de, de 360 graus, ou seja, onde todo mundo é ouvido e onde todo mundo contribui, porque acho que o novo ensino médio é isso que essa é uma das principais oportunidades que traz. Perfeito. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Fica o convite, o reforço, né, para quem ali quiser saber um pouquinho mais, quiser se aprofundar sobre esses temas. A gente tem na nossa página uma seção específica para esses elementos do novo ensino médio. Projeto de vida, eletivas, itinerários formativos, vocês vão conhecer um pouquinho mais lá. A gente também tem o formulário que a gente está passando aqui para quem quiser contribuir, quiser tirar mais dúvidas, né, com essas questões que a gente discutiu aqui hoje, depois de pensar um pouquinho, digerir todos esses conteúdos, a gente também tem esse canal aberto com vocês para realmente fazer essa troca, a gente ouvir mais vocês, porque a gente tem muito essa questão do colaborativo, né, todo mundo aqui que foi acompanhando essa websérie vê sempre a gente comentando, né, que esse modo de trabalho ele é sempre muito presente dentro das nossas ações. Então, isso é super importante para a gente. Fica o convite para vocês acessarem lá a nossa página e conhecerem um pouquinho mais, se aprofundarem um pouquinho mais sobre esses temas. Tá? Também queria aqui já deixar o meu convite para a semana que vem. Teremos o nosso último episódio da websérie Gestor Educacional 5.0, dia 27, terça-feira que vem, de novo às 15h30. Contamos com a participação de todos vocês. E na próxima semana a gente vai discutir sobre educação disruptiva. Quais são os caminhos e as estratégias para a implementação de currículos flexíveis, inovadores e eficientes. Aqui a gente já teve algumas questões, né, referente à gestão de tempo na escola, questões curriculares de implementação desse novo ensino médio. Na semana que vem a gente vai discutir um pouquinho desses pontos, né, mais focados nessa questão da educação disruptiva, desses caminhos de possibilidades. Né, teremos aqui participantes que vão comentar exatamente da experiência que eles estão tendo, como eles estão fazendo esse processo de implementação dentro das escolas que eles gerem. Então já fica o meu convite aqui, contamos com a participação de todos vocês e até depois. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, gente.